Mas é fundamental a participação do Estado brasileiro, né, e de todos os estados para esse tipo de proposta, e que para que possa se levar adiante, né, o conceito e a implementação de projetos de área de economia criativa. Então, na verdade, o que eu vou apresentar aqui é um fragmento do texto que vai ser publicado na Pragmatizes e que fez parte desse estudo que foi entregue para o PNUD no ano passado, né? Então, o primeiro passo foi apresentar uma visão global do tema, e que esse mercado global de bens e serviços ele foi ineditamente aferido, né, por esse relatório da UNCTAD, e que demonstrou claramente que as indústrias criativas são um dos setores mais dinâmicos do comércio internacional, né, e que há demanda global para esses produtos criativos, e que essa demanda continua crescendo apesar da crise de 2008 e apesar da recente crise econômica mundial que está batendo a porta. Essa economia criativa ela tem se apresentado como uma potencial alavanca para o desenvolvimento de muitas nações, sendo que mais de 60 países já realizaram procedimentos sistemáticos de mapeamento do seu setor criativo, né? Detalhe, onde é que está, em que fórum ou em que espaço institucional encontram-se essas pesquisas e essas metodologias de forma que possam ser utilizadas como aprendizado para se implementar futuras políticas. Isso não foi feito, né? Nenhum país fez. Cada país detém o seu conhecimento. A União Europeia tem feito um esforço, né, de parametrização, e a UNCTAD elaborou um dos 4 ou 5 conceitos sobre economia e indústrias criativas que mais vem sendo aplicado no mundo, né? Justamente porque são modelos é possível se comparar. Os países emergentes em desenvolvimento, eles conseguem ter participações expressivas em áreas específicas, como a gente viu aqui hoje, porém há um vasto território inexplorado de possibilidades, que devem ser objeto de políticas concebidas e implementadas no ambiente de cooperação internacional, especialmente a chamada cooperação Sul-Sul. Muitos fatores contribuíram para a formação de um cenário favorável à chamada sociedade do conhecimento, onde a economia criativa tem encontrado solo fértil. Um é o fenômeno China, cuja capacidade de produção industrial se impõe diante de todo o planeta, esvaziando ou mesmo inviabilizando a indústria de base tradicional de muitos países. Outro fator é o desenvolvimento tecnológico, notadamente das tecnologias de comunicação, com destaque para a internet, diminuindo as distâncias globais e barreiras culturais. Um terceiro fator é a inserção do meio ambiente na agenda internacional, promovendo a conscientização para o desenvolvimento sustentável a partir de mudanças de paradigmas de desenvolvimento. A União Europeia tem dedicado um expressivo espaço ao tema, sendo que congrega agências de desenvolvimento do setor criativo de praticamente todos os seus afiliados. Em 2006, foi publicado o relatório The Economy of Culture in Europe, mostrando que a economia da cultura era responsável por 2,6% do PIB regional. Infelizmente, não podemos saber se isso pode ser comparado com o Chile. E 3,1% dos postos de trabalho nos 25 países que compunham a comunidade europeia naquele ano. Para se ter uma ideia da dimensão dessa contribuição, a de produtos químicos, borracha e plástico contribui com 2,3%. E a de produção de alimentos, bebidas e fumo, terceiro lugar, 1,9% do PIB. O Creative Economy Report, que foi lançado em Gana, na UNCTAD, em 2008, ele trouxe esse mapeamento do cenário global da economia criativa, aponta dados impressionantes sobre o crescimento dessa economia no velho continente. Um exemplo muito expressivo do relatório vem da Dinamarca. Sua economia criativa é responsável por 5,3% do PIB nacional, 16% das exportações. Contribui com a geração de empregos para 12% dos trabalhadores. Sobre o relatório, é interessante enfatizar que
e é inegável a importância dele, foi o primeiro, continua sendo inédito, está sendo feita agora uma atualização dos dados, mas a UNCTAD errou em algumas questões. Né? Eu tive na ocasião desse lançamento, até por ter contribuído com alguns dados sobre o audiovisual brasileiro. E durante o ato do lançamento do Creative Economy Report, que aconteceu em Gana, foi feito também o lançamento da Unesco, da UNCTAD e de governos africanos, foi feito o lançamento do programa Creative Africa, que era um programa que pretendia qualificar empreendedores criativos africanos e foi desenhado conjuntamente com o British Council local. E foi feita uma grande festa de lançamento para esse programa, onde se chamou, enfim, agentes criativos de todo o continente, e onde foi apresentado para eles o grande projeto de se tornar a África Criativa, apresentada, claro, por uma comissária do British Council, representante do continente britânico no país. Então a gente percebe que mesmo esses organismos internacionais são muito bem intencionados, né, no sentido de desenvolvimento dessas culturas, desenvolvimento econômico, né, de promover, de fazer essas expressões circularem pelo mundo, que também é o papel da UNCTAD, mas a gente vê erros básicos como esse na implantação de um programa onde os próprios agentes não foram convocados e convidados para se pensar o que eles queriam fazer com o seu próprio continente. O Reino Unido, ele é um caso especial dentro da Inglaterra, aliás, a Inglaterra é um caso especial, né, dentro do Reino Unido. O Reino Unido mostra uma experiência extraordinária de mobilização da sociedade civil, né, que é exatamente essa experiência que eu estava contando, que eu acho que é uma experiência de pouco sucesso. E essa experiência de mobilização foi capitaneada, sim, pelo poder público. Foi formada uma sólida rede envolvendo Estado, universidade, agentes financeiros, empresários, empreendedores e profissionais criativos, em torno do que se construiu uma estrutura de incentivo ao fortalecimento dessa economia. Como resultado, o crescimento médio das indústrias criativas foi de 5% ao ano, superior aos 3% do restante da economia. É notável o processo de regeneração urbana e de desenvolvimento de várias cidades que apostaram e investiram no setor, principalmente aquelas que sofreram esvaziamento econômico pela perda de competitividade para a indústria chinesa, que são os casos de Manchester, Liverpool e Sheffield. É comum a todas elas a existência de um edifício dedicado ao abrigo de agentes de desenvolvimento local de indústrias criativas, comportando atividades de pesquisa, financiamento, fomento, treinamento e formação de profissionais em diversas áreas e incubação de negócios. Eu acho que o modelo mais parecido com isso que existe na Inglaterra, que ataca diversas frentes ao mesmo tempo, é a do Escritório de Apoio à Produção Cultural, que foi implantado aqui no Rio de Janeiro, que pretende também abordar, tratar todos os elos da cadeia, né, do começo ao fim. O fato é que tais edifícios, os iconic buildings, como são chamados pelos britânicos, trazem concretude ao conceito de economia criativa, pois são acessíveis e frequentados pela população, aumentando o nível de adesão local a esse processo de reinvenção econômica. A questão da participação, do envolvimento e participação das pessoas, que foi abordada anteriormente. Na capital inglesa, as indústrias criativas representam o segundo maior setor da economia londrina, empregando diretamente mais de 500 mil pessoas. Entre 1995 e 2001, o setor cresceu mais rapidamente do que qualquer outro, à exceção do tradicional setor financeiro e de negócios, contabilizando entre 20% e 25% do crescimento do emprego nesse período. Um aspecto importante a ser considerado é que parece haver um entendimento consolidado em todo o mundo de que o ambiente urbano é o mais propício ao desenvolvimento da economia criativa.
seja pelo perfil multiétnico, pela convergência de culturas de outras áreas nacionais, pela maior disponibilidade de tecnologias, entre outros fatores não presentes em ambientes como os rurais. Desde 2004, a Unesco promove a rede Cidades Criativas, que congrega diversas cidades de diversas regiões que se integram num processo de intercâmbio, troca de experiências e difusão de melhores práticas, com vistas ao desenvolvimento pela conversão de seus potenciais criativos em promoção econômica. Elas estão inseridas em 7 categorias pré-estabelecidas que servem para melhor se criar os focos de atenção para os seus esforços. Essas cidades, na verdade, elas são Buenos Aires consta, né, também como cidade do design, elas se inscrevem nesse programa, se submetem a uma candidatura, na verdade. Na Ásia, são diversas as iniciativas encontradas na área de economia criativa. Em 2005, foi realizado um simpósio na Índia, organizado também pela Unesco, que tinha como objetivo discutir o papel das indústrias criativas e o desenvolvimento, visando especialmente a importância das atividades artísticas e culturais locais. As recomendações extraídas do simpósio, conhecidas como Iniciativa Jodhpur, pôs em curso um planejamento para a coleta de dados e plano de ações a serem implementados em vários países asiáticos. Pesquisas recentes sugerem que as atividades inovadoras desenvolvidas naquele continente, particularmente em produção de serviços e indústrias criativas, estão mais fortemente concentradas em clusters de alta tecnologia, em cidades inseridas na economia global. Podemos destacar a Índia, a Indonésia e a Malásia, que possuem ministérios e outros órgãos de interesse exclusivo em economia criativa e áreas correlatas. Em 2009, se realizou na Malásia a Kuala Lumpur Design Week, contando com a participação de mais de 500 delegados de todo o mundo. Na ocasião, o presidente dessa Kuala Lumpur, em seu discurso de abertura, proferiu a seguinte frase: "Vamos nos unir e mostrar para o mundo o que temos. Agora é hora de brilhar com uma nova Malásia e seu novo poder de economia criativa." Essa expressão expressa, em parte, o entusiasmo e espaço que o setor vem conquistando em diferentes partes do globo. A própria China, que detém espetacularmente a hegemonia de produção industrial de base tradicional, tem dedicado também atenção ao setor. Em 2003, lançou um programa piloto envolvendo 35 organizações culturais de 9 províncias. Nesse sentido, foram lançados nos últimos anos 4 centros regionais de economia criativa, sendo 2 deles sediados na região de Pequim. Bom, enfim, na China, 2 grandes centros, polos criativos, clusters criativos na região de Pequim e 2 em Hong Kong. Xangai, por sua vez, realizou a Expo Xangai. O evento, de proporções monumentais, tem foco na sustentabilidade urbana e inclusão social, onde a economia criativa cruza transversalmente todas as áreas. Em 2006, a cidade realizou uma pesquisa de avaliação de consumo de produtos de natureza criativa e lançou como plano quinquenal. Bom, já acabou, enfim, vou achar os slides. A implementação de políticas criativas, né, esse termo cunhado, em apoio às indústrias criativas e cidades criativas, em diferentes cidades e regiões de todo o mundo, tem levado a questionamentos com relação à aplicabilidade destas intervenções em diferentes contextos locais, regionais e nacionais. Mais especificamente falando, políticas criativas geradas em países desenvolvidos podem ser transferidas ao contexto sul-americano e vice-versa? Quais são os desafios e dificuldades em definir e dimensionar as indústrias criativas da América do Sul, em comparação com o Reino Unido e outros países desenvolvidos? Assim, pactuo com a importância da assinatura da Carta de Cultura por todos os representantes sul-americanos desse seminário, de forma a estabelecer um networking que efetivamente investigue
se conhecimentos e metodologia de obtenção de dados gerados nestes países podem ser aplicados nos nossos. Obrigada.